Olá, bom dia. Aqui nós estamos novamente em mais um sábado e dando graças a Deus, porque esse sábado é um sábado de final de outubro. Hoje é 31 de outubro. Então, se hoje é 31 de outubro, significa o quê? Para nós cristãos, hoje é dia da reforma. Então é um dia muito especial para a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja evangélica, a Igreja protestante, porque nós celebramos o ano de 1517, 31 de outubro de 1517, quando Lutero fixou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg as 95 teses, que seria o marco inicial da reforma protestante do século XVI. E Lutero fez essa reforma baseado na Carta aos Romanos. Lutero, ao realizar essa reforma, ele estava preocupado com o que é o verdadeiro evangelho, o que é a verdadeira fé. E ele se debatia, com um Deus que exige de nós tanta coisa, um Deus que exige de nós que a gente faça isso e faça aquilo, e ao mesmo tempo ele ainda não tinha a visão de um Deus gracioso, de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, aquela visão que a gente precisa ter de que não somos merecedores de coisa alguma, mas que é a graça de Deus que nos cobre, é a graça de Deus que nos concede tudo aquilo que nós temos e recebemos da parte do Senhor, não por merecimento, mas por graça. E aí ele vai ler em Romanos 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa frase é a frase central. Essa frase sai lá do texto da profecia de Abacuque, do Antigo Testamento. O justo viverá pela sua fé, o justo viverá por fé. É essa compreensão que Lutero precisava entender, precisava ter na sua mente, no seu coração, que é dessa maneira que se dá a relação de Deus com o ser humano. A nossa relação com Deus não é a relação de troca. A nossa relação com Deus não é que Deus faz muito por nós e a gente deve corresponder fazendo um pouco. Não, a vida cristã é precisa ser vivida de uma forma digna, como Paulo diz, escrevendo aos Efésios. Agora que vocês conhecem como é essa vida cristã, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 1, que vocês possam andar de maneira digna da fé, do evangelho que vocês abraçaram. Então isso é fato, a dignidade da vida cristã. Mas aquilo que nós somos e aquilo que temos e aquilo que recebemos da parte de Deus, isso é tudo um dom gracioso de Deus. Então não se pode comprar isso. Eu não posso, por minha devoção, eu não posso pela minha dedicação, eu não posso pela minha maneira de ser, pelos meus gestos de bondade, pelas minhas atitudes, que por mais amorosas que sejam, eu não me torno mais digno diante de Deus fazendo essas coisas, nem vou alcançar a graça de Deus porque eu fico agindo dessa ou daquela maneira. Na verdade, Paulo entendeu isso plenamente quando ele leu Romanos 3, versículo 28. Em Romanos 3, 28, ele vai dizer assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé
independentemente das obras da lei. Muitos autores chamam esse versículo de o estupim da reforma. Quer dizer, é o versículo que, quando Lutero bate os olhos nesse versículo, ele que andava angustiado, andando dentro da sua cela, né, lá no mosteiro, pedindo orientação de Deus. Deus, me mostra se sou eu que estou errado, se é a igreja que está errada. Naquelas crises que ele viveu, naquele período, né, até que de 1500 chegar a 1517 e até 1521, quando de fato ele vai ser excomungado. Mas nesse período de grandes angústias, quando ele foi convocado para que ele pudesse rejeitar aquilo que ele havia falado, que ele pudesse negar aquilo que ele havia falado, para que pudesse voltar a ter paz com a igreja, ele disse: eu não posso, porque é a Escritura que está dizendo que é assim. A Escritura diz que nós somos justificados por fé. E isso independe de qualquer obra nossa, de qualquer ação humana nossa. Então, esse texto, ele é um texto fundamental para a reforma. É o texto que fala sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus conosco. Nós somos pecadores maus. Se você continuar lendo a carta aos Romanos, vai ver no capítulo 7 que o homem vai agindo de cada vez de mal a pior, até que no final do capítulo 7, ele vai dizer assim, no versículo 24: desventurado homem que sou, quem vai me libertar, me livrar do corpo dessa morte? E ele começa então, Romanos capítulo 8, dizendo: mas agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, que nós possamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, por esse dia da reforma, de que agora a gente pode dizer assim como Lutero, né? Não há nenhuma, e como Paulo aqui nessa carta, né? Aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma condenação, e de que o justo, ele viverá pela sua fé, não pelas suas obras, mas pela sua fé. Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você e a sua família, te dê um bom sábado, um bom fim de semana, e em breve nós estaremos juntos mais uma vez. Até lá.